Boas, pessoal, meu nome é Adriano e hoje eu vim fazer um vídeo aqui para falar dessa proeza aqui que eu consegui fazer. Para quem me acompanha aí no YouTube ou no Instagram deve ter visto as postagens aí que eu fiz, né, no começo desse meu tombo. Eu caí de bike faz umas 3 semanas num acidente numa pista de bike, né? Eu caí sozinho, não foi atropelamento, não foi nada. E de lá pra cá tem sido uma grande reviravolta aí na minha vida, né? Eu sofri aqui no ombro uma cirurgia. Eu rompi basicamente todos os ligamentos do ombro, né? Então foi uma luxação no grau 5, como o médico me falou, né? E eu tive que fazer uma cirurgia para reconstituir tudo bonitinho. Tem um pino ali que vai ser tirado daqui a um mês. E daí mais um tempo usando tipóia, depois fisioterapia. Um processo longo ainda até me recuperar 100%. E hoje eu vim aqui para fazer esse vídeo para falar um pouco de como aplicar os hábitos estoicos, dos quais eu já fiz vídeo, já tem no meu canal para quem me acompanha. Eu até vou deixar o link de cada vídeo que eu fiz desses hábitos. Como aplicar esses hábitos na prática. Como que eu consigo aplicar isso na vida. E eu não vi momento melhor para falar sobre essa minha fase que eu estou passando agora. De me machucar, da cirurgia, da parte de recuperação, depois mais tarde a fisioterapia. Como está sendo o dia a dia, né? Coisas assim. E como a gente consegue aplicar o estoicismo nessa fase agora que eu tô passando. Então, no primeiro momento, né, eu vou falar o que eu senti assim no primeiro momento quando eu caí. Primeiro que eu não sabia direito o que estava acontecendo, né, mas no momento que eu caí assim tal, eu já vi que meu braço já não se movimentava direito. Eu pensei, pô, alguma coisa tá errada. E a primeira coisa que eu pensei, porque eu já senti no ombro que esse meu ombro direito eu já desloquei ele mais de 10 vezes já. Então eu basicamente colocava ele no lugar sozinho, não precisava de ir no hospital, nada. Pra te ver o nível, né? E eu achei que era mais uma dessa. Tá ali tudo certo. Só que naquele momento a primeira coisa que eu pensei foi, putz, cara, se deu merda agora eu vou ficar parado um tempão. E eu vinha numa crescente legal, né? Nos treinos, treinando bastante certinho, todo dia, bonitinho, né? Tudo disciplinadinho. E daí veio uma dessa, eu pensei, puta, agora eu vou ficar um tempinho parado. Mas o meu tempinho eu pensei, umas 3 semanas, tal, né? Normal. Aí ok. Aí tava com vários amigos naquele momento, então, né, abri a camisa aqui, uns já falaram, não, quebrou a clavícula, cara. Não, só deu uma luxação, coisa que eu já tinha passado, né? Só que eu nunca tinha sentido a dor que eu tava sentindo. Então eu pensei, cara, não é só isso. Ou deve ter quebrado, porque eu vi meio diferente o formato ali que tava, ou não sei. No primeiro momento eu pensei assim, né, cara, também logo depois que eu caí eu falei, pô, por que eu não fui um pouquinho mais devagar, coisas assim, né, por que eu não fui atrás de outro que não tava tão rápido, coisa assim, porque a gente tava em vários andando na pista, né. Eu não sei, passou várias coisas na cabeça, né. Então naquele momento também, logo depois do tombo assim, eu já pensei, né, cara, ok, aconteceu, agora tu tem que fazer o que tem que fazer, né, vamos lá pro hospital e é isso. Então naquele momento já me veio uma parte assim do estoicismo, né, que é controle o que você pode controlar e deixe pra lá, esqueça o que você não pode controlar. Ou seja, eu já tinha caído, não tem mais o que fazer, não tem como voltar no tempo, ter ido mais devagar, ou não ter feito aquela parte, ou ter, não sei, não tem mais como voltar no tempo e eu não caí. Caiu, ok, agora tá com dor, tal, vamos lá resolver. Então, aconteceu alguma coisa contigo, cara, e é ruim, boa, não importa, aquilo não tem mais volta. Então tu tem que partir daí. Então eu falei, não, vamos lá pro hospital e vamos ver o que tem. E acabou. Basicamente acho que esse é um dos hábitos estoicos, né, que parece simples, mas assim muita gente acaba ficando
remoendo isso, né? Depois, porque isso, porque aquilo, ficar com raiva disso e daquilo. Que nem eu, por exemplo, eu ando de bike já há 23 anos, quase 24 anos andando de bike já. E eu ainda caio de bike, cara, né? Então, já caí muito, tão pior do que esse aqui até. E bem mais quando eu era um pouco mais novo, eu caía, cara, e eu ficava com raiva de mim. Eu falei, porra, ele é até burro de cair de novo, né, cara? E de novo, e tal. Eu pensei, porra. E dessa vez eu caí, normal, né? Caí um tombaço. Mas em nenhum momento eu pensei comigo, eu fiquei com raiva de mim. Nenhum momento. Nenhum momento eu tive, podre, de novo. E tal, não, eu não tive o sentimento que eu tinha de tempos atrás, de raiva de mim mesmo, assim. Então, pra mim isso já é uma grande evolução, entendeu? E voltando a dizer, né? Eu pensei, ok, caí, vamos pro hospital, e é isso, e vamos ver o que dá pra fazer agora, vamos resolver esse problema. Naquele momento também já me veio uma frase do Epicteto, né? Que é um dos filósofos estoicos, e ele falava: não deseje que as coisas aconteçam como você quer, deseje que elas aconteçam como elas têm que acontecer. Então, às vezes é difícil de aceitar, mas basicamente essa é a vida, cara. Talvez tinha que acontecer isso mesmo, talvez não, tinha que acontecer, tinha que cair. Isso vai trazendo outros, querendo ou não, outros aprendizados para você. E eu vou te falar, nessas 3 semanas eu já tenho aprendido bastante coisa com esse tobo. Claro, é ruim, é todo dia com dor. Hoje, agora essa semana foi bem mais tranquila, mas as 2 primeiras, cara, foi horrível. Principalmente a primeira depois da cirurgia, foi horrível mesmo, bem ruim. Tudo noite mal dormida, tu não dorme deitado, tu dorme meio sentado, é bem ruim, é um processo chato. Mas eu já tenho aprendido muita coisa, vou te falar. Então, assim, tudo tem os 2 lados, entendeu? Então eu acho que basicamente sobre essa parte do controle, é isso que eu teria que falar, cara. Bote energia no que você tem controle, ok? Que nem eu tenho controle sobre a velocidade que eu tô andando na bike, porém eu queria ir um pouquinho mais rápido, acabei me ferrando, ok? Foi uma escolha minha, então a culpa é toda minha, não é culpa de ninguém. Eu que tava andando rápido demais e caí, é isso, faz parte do processo. É aquela coisa, só cai quem anda. Tá na chuva para se molhar, e eu acredito muito nisso e acabou. Pra mim é isso aí. Não tem muito mimimi não, caí, não sei o que. Não, cara, foi erro meu e pronto. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Então, basicamente o que eu queria falar desse hábito seria isso aí, né? Então agora vamos focar no processo da recuperação. Aí falando um pouco também do hospital, né? Na hora que eu cheguei. Quem já foi no hospital sabe como é que é, né? Um domingo à tarde. Na verdade eu cheguei lá às 11 da manhã. Fui atendido só às 3 da tarde, normal, beleza, raio-x, isso, beleza. Quando o médico foi me atender, ele falou, cara, que deu um problema sério, né? Eu pensei, lá vem, né? Aí o cara pega e me fala, vamos marcar tua cirurgia. Eu falei, não, mas como assim cirurgia? Eu pensei que era só tinha deslocado. Não, cara, a tua lesão aqui, tu rompeu os ligamentos e é grau 5 isso aqui, é o pior de todos, a batida foi muito forte. Eu falei, naquele momento, eu vou falar pra vocês, eu travei. Eu pensei, não. Porque quando veio cirurgia na minha cabeça, eu já pensei, não, é meses parado, né? Isso eu já tinha na cabeça, eu sei já, porque eu tenho amigos que já passaram por isso. E eu sei que é um processo longo, para cima de 6 meses. Eu pensei, não, foi-se o ano, foi-se a temporada toda, né? Todo o esforço que eu tô tendo até agora foi jogado fora, né? E daí naquele momento ali me deu um pouco de medo, me bateu um pouquinho de medo, assim. Eu pensei, puta merda, cirurgia, já me deu uma quebrada assim naquele momento, sabe? Eu pensei, agora ferrou. Só que daí beleza, daí ele falou, e aí, vamos marcar, tu quer fazer a cirurgia? Cara, deu um estalo assim já naquele momento, deu 2, 3 segundos, eu dei uma travada assim, né, me arrepiou, tal, aquele frio no estômago, né? Eu falei, não, vamos fazer, tem que fazer, não tem que fazer, é isso aí. Então naquele momento, assim, inconscientemente já veio aquele pensamento, né, do pensamento estoico, né, do medo. Cara, tu tá com medo, ok, mas tu tem que enfrentar. Se tu não enfrenta o medo, cara, tu nunca vai vencer ele. Então eu pensei, ok, vamos enfrentar isso aí.
E eu falei, não, pode marcar, vamos fazer já. Ele queria me internar ali, mas eu falei, não, me internar não. Aí ele falou, não, então tem que fazer particular. Eu falei, tá, vamos lá. Aí acertamos todas as coisas ali. Uma semana depois eu fiz a cirurgia, né? E eu vou falar também, quando eu cheguei no hospital também me deu frio na barriga. Eu pensei, pô, cara, agora realmente hoje é o dia, né? Também me deu medo. Mas eu pensei, não, mas vamos lá, tem que enfrentar. E naquele momento eu também pensei assim, enfrentando o medo, cara, a gente vence mais uma etapa, né, do processo, né? Que nem nesse meu caso, o processo de me recuperar, que eu sei que eu precisava daquela cirurgia para conseguir me recuperar, para voltar a fazer as coisas que eu sempre fiz na minha vida, né? Que é correr, estar na montanha, subindo montanha de bike, né, de a pé, tá na natureza, né, cara? Quem me conhece sabe aí que eu sempre gostei disso. Então eu pensei, não, eu tenho que passar por esse processo para poder voltar a fazer isso aí. Então eu vou fazer e acabou, não tem. Vou enfrentar essa coisa aí. E eu acho que basicamente é isso, cara. Então o medo a gente tem que enfrentar em qualquer situação da nossa vida, independente dele ser pequeno, grande ou não, a dificuldade é pequena ou grande, tu tem que enfrentar. E é aquela coisa, quanto maior o obstáculo, cara, maior a glória em vencer, entendeu? Então pra mim, tipo, a cirurgia, primeira vez que eu tô fazendo uma cirurgia, né, no meu corpo, é a primeira vez. Então é uma dificuldade grande, cara, o obstáculo é grande pra passar assim. O que eu tô passando agora, quem já fez uma cirurgia desse tipo assim, sabe que é chato, cara. É chato, tu só tem uma mão pra se movimentar, pra fazer as coisas, tu depende um pouco dos outros, cara, né, é bem complicado. Então, mas assim, é uma coisa que eu tenho que passar para poder voltar. E nesse tempo assim, né, cara, depois que o cara tá em casa já começa a pensar um pouco mais com calma, né? Depois que já passou a cirurgia, tu começa a remoer um pouquinho as coisas, sabe? Tu pensa, porra, agora, vou ficar sem trabalhar, vou ficar sem treinar, eu tenho que ficar aqui, eu tô na casa da minha namorada, né? Tô basicamente morando com ela agora. Antes eu morava sozinho, mas agora eu dependo muito da ajuda dela, né? Então eu penso, imagine se não tivesse ela, né? Teria que partir para minha mãe ou sei lá o que. Mas isso é muito importante, ter esse apoio, né? E então a gente fica remoendo um pouco, pô, cara, agora vou ficar assim, vou ficar assado. Por que que eu fiz aquilo? Por que que eu fiz assado e tal? E isso também é uma coisa que eu acho que não é legal a pessoa ficar remoendo depois, sabe? Cara, é o que eu já falei antes, aconteceu, partiu pra frente, cara. Vira a página, que é isso, não tem muito que o cara ficar nessa parte. Tu tem que tentar ser um pouco mais desapegado, né, emocionalmente dessas coisas, entendeu? É compreensível, ok, trabalho, tudo. Eu fiquei meio assim, pensei, pô, o cara fica sem trabalho e tal, o chefe vai ficar meio cabreiro com isso. Mas tudo se resolve, cara. Pô, fui lá, conversei com eles, expliquei o que aconteceu, tal. Não, tá tudo certo. Vê só as coisas pra ficar encostado, tal, esses processos aí, né, que todo mundo sabe. E é isso, cara. Não sabe, a gente acha que tem um bicho grande de 7 cabeças pra enfrentar e às vezes parece muito mais do que é, na verdade, né? Então não fique se apegando a remoendo essas coisas, né? Tipo, aconteceu alguma coisa ruim contigo, tu ficar só remoendo aqui, merda, isso e aquilo, cara, isso não vai te ajudar em nada, ficar reclamando, entendeu? Então vira a página, bola pra frente e é isso, cara. Eu caí, ok, e eu tento sempre ficar assim, positivo no dia a dia. Não é o dia todo. Tem dia que horas assim que eu falo, por merda essa hora. Daí às vezes tem que ficar tirando isso aqui pra tomar banho, isso, aquilo, mão esquerda também, um saco só. Ainda mais eu que sou destro, né? Nem escrever eu consigo. Eu não digo que eu tô 100% do dia feliz, cara. Mas assim, no geral, eu tô bem tranquilo, cara. E vou te falar, isso é questão de mentalidade. E que nem eu sou um cara hoje, eu tô com quase 40 anos, 39. Cara, nos meus 20 anos eu nunca ia estar passando dessa forma que eu tô passando por isso, como eu tô passando. Cara, nossa, eu estaria reclamando a todo momento. Todo momento. Não, ia ser chato conviver comigo. Mas hoje em dia, cara, tá bem tranquilo. Tô enfrentando isso de uma forma bem, vamos dizer assim, leve. Então, eu acho que isso também é uma forma da gente conseguir enfrentar qualquer coisa na nossa vida, entendeu? Por mais que o desafio seja grande, cara,
tem que bater no peito e falar que tu consegue e partir para cima. Não tem muito mimimi, né? O que eu venho fazendo também nessas 3 semanas, quando eu tô mais parado assim, né? Sem estar assistindo alguma coisa, lendo ou tá no celular, eu começo a fazer reflexões assim, cara. Entendeu? Do porquê isso aconteceu. Talvez não foi um sinal para mim que eu tava precisando, né? Eu acho que esse também é um hábito que eu já vinha colocando em prática na minha vida, e agora é mais importante do que nunca, que eu tenho mais tempo, né? Eu não estou trabalhando, eu estou encostado, então vou ter muito mais tempo para poder refletir sobre as ações da minha vida, né? Onde elas estão me levando. E depois desse tomo eu comecei a refletir um pouco mais também sobre essa situação. Por que que eu caí? Não remoendo de raiva ou coisa do tipo, não, mas talvez não foi um sinal, a vida não quis me dizer alguma coisa, eu não sei. Muita gente pode achar isso besteira, cara, mas eu acho que tudo, basicamente tudo que acontece na nossa vida, cara, é um sinal da vida, é um sinal, cara, que acontece, que o universo está querendo dizer alguma coisa para ti. Então eu acho que, sabe, eu venho refletindo muito sobre isso, então eu acho que esse também é um hábito muito importante que as pessoas devem colocar na vida, né? A reflexão diária, sabe? Refletir sobre a sua vida, cara, refletir sobre as tuas ações, onde elas estão te levando, né? Então, acho que essa é a mensagem desse hábito, né? Que é muito importante. E assim, nessas reflexões que eu venho fazendo, cara, até me lembra um pouco, logo depois da cirurgia, ou até um pouco antes, eu pensei, cara, mesmo assim, eu não posso esquecer do meu propósito, né? Meu propósito, os meus objetivos que eu tenho. Um deles, que quem me acompanha sabe, eu estou no projeto para correr o Jaraguá Sky, que é uma prova de corrida de montanha, que vai acontecer em 18 de abril de 2026. Então eu já vinha treinando para essa prova. É uma prova que eu vou fazer a mais longa que tem, que é de 58 km mais ou menos, eu acho que vai ser. E é a primeira vez que eu vou correr uma prova longa dessa, eu nunca corri uma prova longa, então o desafio, eu me coloquei esse projeto para fazer. Para mim é um grande desafio, né? E tô passando aí por essas fases agora, né? Essas lombas aí, né? Eu tive uma lesão no joelho há uns meses atrás, estava trabalhando nisso, agora veio esse tombo, vou ficar um bom tempo parado, mas sem esquecer do propósito também, né? Que é correr essa prova. O meu propósito que eu tenho também de ter o canal no YouTube é de ajudar as pessoas, então eu não posso deixar de fazer isso. Então eu tô aqui, né? Mesmo quebrado, fazendo vídeo, tentando passar um pouquinho, né? Pouco não, todo o conhecimento que eu tenho para tentar ajudar um pouco as pessoas de alguma forma, né? Nem que seja uma frasezinha já se tocar aí no teu coração, na tua cabeça aí, e conseguir te ajudar de alguma forma, para mim tá valendo, né? Outra coisa que é muito importante também, né? Que faz parte de quem tem uma filosofia estoica na vida, é entender que nada é permanente na vida, cara, tudo passa. E nos momentos que eu tive mais dor ali, que foi logo depois da cirurgia, a primeira semana foi bem horrível, foi bem ruim, era muito difícil de se movimentar. Nesses momentos ali eu pensava, ok, cara, tu tá tendo dor, mas tu tem que passar por isso, é um processo do teu corpo tentando, né, sarar dessa cirurgia para você ficar melhor. Então eu pensava comigo em vários momentos assim que eu tava passando dor, ruim para se movimentar, isso, aquilo, tal, escovando o dente com a esquerda, comendo com a esquerda, tudo muito ruim para quem é destro, né? Eu pensei, ok, eu tenho que passar por isso e isso vai passar. Então, você tendo isso na cabeça nos momentos difíceis que você está passando, aquele momento se torna mais fácil para você passar. Quando você pensa dessa forma, entendeu? Então, entenda que tudo, cara, exatamente tudo, basicamente tudo na sua vida vai passar. Entendeu? Tá indo um momento difícil agora no trabalho, um momento bom com a sua família, tu tá numa fila de trânsito, coisa do tipo, tu tá se recuperando, né, de uma lesão, no meu caso aqui, que é bem ruim, bem chato. Entenda que isso vai passar. É um processo difícil, é um processo longo, mas isso vai passar. Quanto antes tu tem na cabeça e mais vivo tu tem isso na sua mente, cara, melhor é, entendeu? Melhor é. Então
esse também é um hábito que eu também tenho colocado em prática, basicamente em vários momentos do meu dia a dia, ainda mais agora. Então me ajuda muito e eu tenho certeza que vai ajudar as pessoas. E mais importante que nunca também, quem, né? Independente de quem treina ou quem não treina, tem uma coisa que a gente tem que manter muito bem alinhado na nossa vida, que é a disciplina. Sim, eu já falei isso nos vídeos, né? Falo isso direto nas minhas postagens do Instagram, coisa do tipo. Já fiz vídeos sobre isso no YouTube, tenho no canal ali, dá uma procurada quem quiser. Sobre a disciplina, a gente se manter disciplinado independente do que a gente está fazendo. Mas falando em questão mais de treinamento, né? Cara, eu vim assim numa crescente muito legal, tava bem disciplinadinho, bonitinho, comendo bem, treinando todos os dias da forma que tem que treinar, nem de mais nem de menos, da forma certa, na medida certa, né? E agora eu não tenho muito o que fazer, né? Eu nem posso fazer atividade física. O médico agora, eu tirei os pontos agora na sexta-feira, ele me falou que eu posso dar uma caminhada bem tranquila, devagarinho e tal, né? E eu fiquei ali, deixa eu ver, eu fiquei 2 semanas depois da cirurgia, agora hoje faz 2 semanas que eu tô parado. Hoje que eu vou dar uma caminhada bem de boa, bem tranquilinha, bem rápida, porque ele me liberou. Eu perguntei para ele, tá, mas eu posso fazer alguma coisa, pelo menos para mim sair de casa? Eu falei, não pode, dá uma caminhada bem tranquila, tu pode até andar na esteira devagarinho também, para não ter problema de bater, porque o meu risco aqui, eu não posso bater em nada, né? Se eu cair, fudeu. Então ele me deixou isso bem claro. Eu falei, não, tá bom. Então, cara, assim, eu tenho que manter a disciplina agora, tanto de fazer minhas postagens no Instagram, de fazer as postagens no YouTube e de continuar nas minhas atividades físicas. Eu não posso parar de fazer isso, e eu não vou parar. Por mais que seja pouco, mas eu não tenho que deixar de fazer. Antes meus treinos estavam bem, vamos dizer assim, alguns extenuantes, bem difíceis de fazer, longas horas em cima da bike, correndo, nem estava correndo, mas, né, antes quando eu estava, mas estava complicado, não estava muito fácil não, mas tinha que fazer, né? Eu estava ali disciplinado, não faltava um treino. E agora o que eu posso fazer é dar uma caminhadinha bem tranquila. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar minhas caminhadas, que é o melhor que eu posso fazer com o que eu tenho, cara. Eu queria estar podendo correr, podendo estar pedalar, claro que eu queria, mas eu não posso. Então o que eu posso fazer agora? A única coisa que ele me liberou, cara, é dar uma caminhada. Academia eu não posso fazer, não tem como. Então o melhor que eu posso fazer, eu vou fazer. O melhor que eu tenho é isso. E eu tenho que me manter nesse processo aí. E entender que isso faz parte de todo esse processo para minha recuperação. E, obviamente, eu vou ter um progresso nisso, entendeu? Tanto fisicamente, né? Claro, eu vou perder muito agora do meu condicionamento, muito mesmo. Vai voltar quase estaca zero, né? São mais de 6 meses aí parado. Mas eu tenho que manter isso vivo na minha cabeça, entendeu? Essa disciplina, assim, de estar se alimentando bem. Não é porque eu tô parado também que eu tenho que ficar comendo porcaria. Então eu não posso deixar de me alimentar bem, fazer essa atividade leve aí todo dia, manter minhas leituras, manter minhas postagens no YouTube e no Instagram. Eu tenho que me manter, entendeu? Então, voltando aí, vamos dizer, para a vida das pessoas, cara, aconteceu alguma coisa ruim na tua vida, coisas assim, se você consegue ainda fazer alguma coisa para se manter em movimento, para se manter fazendo as tuas atividades, faça o melhor que você pode com o que você tem, cara. É o que eu tô fazendo. E eu tenho certeza que isso vai me ajudar. Vai ser muito mais fácil de eu voltar ao processo depois, né? A rotina de treinos que eu tinha antes. Então, acho que basicamente é isso que eu tinha para falar desse hábito, né? Que é o hábito da disciplina, de você acreditar no progresso, no processo, né? E entender que, ok, o progresso, ele vai ser lento agora no meu caso, mas é progresso. É melhor você estar progredindo, nem que seja um tequinho de nada por dia, do que você estar regredindo, né? Então acredite muito nisso, cara, que é melhor você tá crescendo, nem que seja um pouco todo dia, do que não crescer nada, entendeu? Então eu acho que essa é a mensagem. E assim, por mais que tenha
acontecido isso, que vai me travar bastante a minha rotina aí, né? De trabalho, de treinos, a rotina no geral do cotidiano aí. Eu vou perder muito condicionamento. Tava treinando bem para essa prova aí e outras também, né? Mas esse é o meu objetivo principal dessa prova em abril do ano que vem. Porém agora, né, vai atrapalhar bastante. E quebrei o capacete meu capacete que eu tava usando na hora, que eu bati a cabeça, rachou bonito. Se não fosse o capacete, né? Quebrei óculos, daí moí aqui meu ombro, tô passando dor, né? Agora tá bem tranquilo, mas como eu já falei, as 2 primeiras semanas foram bem complicadas mesmo, né? Tô passando várias dificuldades aí, mas mesmo assim, gastei uma grana do caramba nessa cirurgia, né? Tô gastando com remédio. Mesmo assim, cara, eu ainda sou grato por isso que aconteceu comigo. Eu ainda agradeço, porque querendo ou não, né? Não é aquele tal do CCC, né? Mas poderia ter sido muito pior. Poderia ter sido muito pior a coisa. Talvez eu não estaria nem mais aqui. Poderia ter quebrado outras partes do corpo. Então, apesar de tudo, eu tô vivo, né? Meio lesionado, vamos dizer assim, mas eu tô vivo. Então, por isso eu ainda sou grato. Eu agradeço ainda, apesar de tudo. E como eu já falei ali antes, mesmo nesse processo todo, cara, eu agradeço porque eu sei que eu também vou aprender muito com isso, sabe? Eu já venho aprendendo. Cara, em 3 semanas o que eu já aprendi é umas boas aulas já do que a gente pode ter na vida, sabe? Em 3 semanas. Eu acho que nesse bom tempo que eu vou ficar parado aí, mais de 6 meses, eu vou aprender muito mais. Então isso também eu levo como um ponto positivo, né? Dessa minha queda. Eu acho que vai me ajudar bastante. Então, assim, a você que... Opa, peraí. Então, a você que, por mais que esteja passando por fases que são bem mais difíceis dessa que eu tô passando, que isso aqui não é nada, bicho, eu não tô nem correndo risco de vida, tá bem tranquilo. Então não é nada do que muita gente passa aí no dia a dia mesmo, né? Bem pior, bem pior do que eu. Minha saúde ainda tá 100%, cara. A única coisa é que eu só estourei as paradas aqui e pronto. Isso não é nada comparado ao que muita gente passa. Então, por mais que você esteja passando uma situação ruim na tua vida, cara, entenda que às vezes tem gente que tá com coisa muito pior. Então, mesmo assim, cara, agradeça, sabe? Agradeça. Então, por isso que eu ainda agradeço, cara. Eu tô vivo, todo dia eu tô comendo, eu tô indo no banheiro, eu tô conseguindo me movimentar. Eu tenho uma mulher maravilhosa que me ajuda todos os dias nas funções diárias que eu tenho, né? Ela que tá fazendo café pra mim, tá fazendo almoço. Até na primeira semana, na segunda tava me dando banho. Então, cara, assim, ter esse apoio, assim, das pessoas que você ama, que você gosta, cara, que estão do teu lado, é demais. Eu tive muita gente que me acompanha no Instagram, mas assim, não assiste muitas coisas que eu posto, tanto no YouTube como no Instagram. Mas quando eu caí e postei, cara, muita gente veio e mandou mensagens de melhoras, boa recuperação, vai dar tudo certo, isso, aquilo. Cara, aquilo ali pra mim foi muito legal, muito legal. Então, de novo, eu agradeço essas pessoas, sabe? E eu acho que isso que a gente precisa, né? Um apoiar o outro na nossa vida aí, porque tá cheio de gente já odiando e desejando mal, inveja, isso e aquilo. Então, falta mais gente apoiando uns aos outros, né? Eu acho muito importante. Então, basicamente é isso, gente. É o que eu queria falar um pouco aí de como aplicar, né, os ensinamentos do estoicismo na prática, na nossa vida. Eu quis dar esse exemplo aí desse meu tombo. E eu acho que é isso. Então, se você curte esse tipo de vídeo, começa a seguir o canal, compartilha aí para algum amigo que está precisando, talvez, né, ver esse vídeo, ler essa mensagem, ver essa mensagem, né? Então, curta o canal, compartilhe. Se gosta desse tipo de conteúdo e outros que eu já tenho no meu canal ali, dá uma olhadinha, né? Se você curte, tenho vários vídeos aí de bike, de montanhas que eu já fui. Esse sobre os hábitos estoicos eu acho bem legal também, são ensinamentos legais
que na verdade não são meus, são coisas que eu aprendi, que eu tento passar da forma que eu entendi, né? Pelo meu ponto de vista. E até a próxima aí, logo eu posto mais vídeos também, conforme eu vou podendo postar. E assim vamos levando. E para você que pode, não se esqueça, né? Movimente-se.